Olá meninas, mais uma aula e hoje o tema é sobre os direitos reprodutivos das mulheres. Quem vai falar sobre isso é a socióloga Dulce Xavier. Vai ser uma aula muito bacana, aproveitem! Olá, eu sou Dulce Xavier, sou socióloga e integrante do movimento de mulheres há muitos anos. Atuo na região do ABC e atuo na região do ABC paulista. Também integro as promotoras legais populares de São Bernardo do Campo. Né? Em São Bernardo a gente já tem curso há 18 anos. E é sempre um prazer estar com vocês, né? A convite da doutora Sandra de Suzano, que é uma amiga de muito tempo, uma parceira nesse nosso projeto de promotores legais populares. E eu agradeço o convite, mais uma vez nós estamos aqui, né, para trilharmos esse encontro. O tema que eu vou falar é sobre direitos reprodutivos e aborto legal. Esses dois temas, né, são bem, vamos dizer assim, considerados polêmicos ainda, porque a gente ainda tem uma sociedade bastante patriarcal que tem um olhar voltado para as mulheres, né, apenas como mães, como importantes pela maternidade e meio que continuam cobrando das mulheres essa tarefa, né? Como se fosse uma obrigação das mulheres serem mães e se submeterem a vários condicionantes da cultura patriarcal. Então, eu diria que para o movimento de mulheres, para a sociedade, é um grande desafio ainda a gente falar em direitos reprodutivos, em direitos de escolha das mulheres, desse campo da saúde sexual e reprodutiva. Bom, eu preparei uma apresentação e vou falar sobre a questão do ponto de vista mais legal e também contextualizar as dificuldades e os limites que nós temos nessa área. Falar de direitos reprodutivos, né? Então, esse tema, esse conceito, né, da reprodução como direito, da sexualidade como direito, essa ideia se consolida mais a partir do encontro, da conferência realizada pela ONU no Cairo, que era para discutir população e desenvolvimento. E aí o movimento de mulheres de vários países do mundo se organizou e participou dessa conferência, colocando todos os problemas que as mulheres enfrentavam pelo mundo por não ter o direito de conhecer o seu corpo, ter práticas preventivas e que pudesse controlar a sua fertilidade, no sentido de ter filhos quando quisesse, o número de filhos que quisesse e ter filhos se quisesse ter, né? Porque na nossa cultura ainda era bastante prevalente o número, a ideia de ter filhos quando Deus mandava, né? E já na década de 70, 60 e 70, as mulheres foram cada vez mais para o mercado de trabalho, sustentando suas famílias e com pouca política pública de apoio para a criação dos filhos. E assim, as mulheres também reivindicavam o direito sobre o próprio corpo, né, de escolhas sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a reprodução. Essas representantes dos movimentos de mulheres dos vários países conseguiram fazer essa discussão nessa conferência e teve
também o apoio dos países para incluir nesse documento a reprodução e a sexualidade como direitos de escolha. Então, no documento do Cairo e depois confirmado no Encontro Internacional de Mulheres em Beijing, o conceito de direitos reprodutivos a gente pode resumir na produção aqui da Miriam Ventura, que é uma advogada, escreveu um livro sobre direitos reprodutivos no Brasil. Ela define como direito básico de todos os casais e indivíduos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos, o espaçamento dos nascimentos e o intervalo sobre eles. Direito também de dispor de informações e de meios para exercer esse direito de escolha, né? O direito de alcançar o nível mais alto e elevado de saúde sexual e reprodutiva, o direito de tomar decisões relativas à reprodução sem sofrer discriminação, coação ou violência. É muito comum as mulheres que não querem ter filhos ser questionadas, né? Por que não querem ter filhos? Né? E é um direito de escolha. E o movimento de mulheres no Brasil, por exemplo, na década de 70, tinha uma bandeira de luta que era nosso corpo nos pertence. E esse é um desafio que é atual, até hoje a gente precisa discutir se a gente tem mesmo autonomia de escolha sobre o nosso corpo, né? Mas eu acho que esse conceito de direitos reprodutivos é muito importante porque ele marca, ele divide um pouco a história das lutas das mulheres por essa condição de planejamento da sua reprodução. E aí o movimento das mulheres negras traz um outro conceito mais atual, que é o da justiça reprodutiva, que é falar sobre os direitos reprodutivos, fazendo uma interface também com a condição das mulheres negras de acessarem os seus direitos, né? Porque para falar em direitos reprodutivos, é importante a gente lembrar que as mulheres negras têm dificuldade de ter acesso à informação e de ter acesso a políticas públicas pela dupla discriminação que as mulheres negras sofrem. Então, falar em direitos reprodutivos, de uma maneira geral, não contempla, não inclui as dificuldades que as mulheres negras têm de acesso. E aí elas trazem esse conceito de justiça reprodutiva no sentido de que os direitos reprodutivos precisam estar atrelados, né, precisam estar conectados com a preocupação também de romper com a discriminação que as mulheres negras sofrem para que elas possam ter acesso de maneira igual a toda a questão da saúde reprodutiva. E falar em direitos reprodutivos é falar de reconhecimento da sexualidade da reprodução com direitos humanos, né? O Brasil, em 96, aprova e sanciona a Lei do Planejamento Familiar, que é a Lei do Planejamento Familiar no Brasil, que vai possibilitar a informação sobre como o funcionamento do nosso corpo, né, de homens e mulheres, sobre a questão da reprodução, né, do processo reprodutivo, dos meios para planejar essa reprodução e do acesso aos métodos contraceptivos, né? Então, assim, a Lei do Planejamento Familiar fala em informação, acesso aos métodos, né, de planejamento e acompanhamento e apoio também, né? Porque
as informações, às vezes, para uma parte da população, chega muito tardiamente e de uma maneira até mais difícil, né? E é aquilo que eu estava falando, a sociedade permanece com uma visão ainda patriarcal, olhando as mulheres como se elas tivessem a obrigação de serem mães, e quando nós somos mães, acho que vocês já ouviram esse termo, quando a gente se torna mãe e vai para o sistema de saúde, a gente perde o nome, perde a identidade, e a gente é chamada de mãezinha, como se toda a nossa função estivesse, toda a nossa cidadania, a função, a nossa existência está só focada na questão da maternidade, né? Então a gente perde, inclusive, a identidade para ser chamada de mãezinha. Que as mulheres que querem ser mãe, é muito legal a gente ser mãe, mas a gente tem os nossos direitos cuidados, inclusive nesse momento onde a gente vai dar à luz, né? Então, alguns setores conservadores usam argumentos religiosos para dificultar a educação sexual nas escolas, então tem verdadeiras campanhas para dizer que a educação sexual leva as crianças, né, e adolescentes a uma prática sexual irresponsável e antes do momento da maturidade. Eles colocam também limites para falar sobre sexualidade e a reprodução a partir de evidências científicas, né? Então, tem muitas igrejas que, principalmente a partir da década de 80, final da década de 80, quando havia muitas campanhas para o uso da camisinha, alguns setores religiosos diziam que a camisinha não protegia. São informações bastante erradas, que não tem nenhuma evidência científica e que coloca as pessoas em dúvida se elas devem usar ou não. Isso é um desserviço. Isso leva as pessoas a deixarem de se proteger, deixarem de usar um método seguro, porque tem uma informação errada, propositadamente errada, né? E alguns setores ainda criam barreiras para acesso a meios para garantir a sexualidade e a reprodução como escolhas, né? Então, a gente teve em vários municípios brasileiros pessoas, vereadores, fazendo leis para proibir a distribuição de contracepção de emergência, por exemplo, né, ou a pílula do dia seguinte. Em um dos municípios do estado de São Paulo era para proibir a colocação do DIU e a distribuição da pílula do dia seguinte, com informações erradas, sem nenhuma evidência científica. Então, a gente, o movimento social conquistou um conceito que avança no sentido de reconhecer a reprodução como direito, mas ainda há setores bastante resistentes que colocam bastante limites, né, no acesso a esse direito. No Brasil, a gente tem uma legislação aí sobre os vários tipos de aborto, que a gente não tem só um tipo de aborto, a gente tem vários, né? Desde 1830, o aborto é criminalizado no Brasil, mas isso não eliminou a prática. As mulheres praticam aborto até hoje. As pessoas concordem ou não, sejam a favor ou não, as mulheres tomam essa decisão no, no contexto que elas avaliam que é a melhor escolha para elas. E isso acontece, é uma realidade, não há o que nós podemos fazer. Ser contra ou a favor não muda essa realidade, ela está aí, né? Mas todos os casos são criminalizados e o aborto
é tratado como crime também no Código Penal, de 1940, e o Código Penal diz que não é punido em dois casos: quando a gravidez coloca a vida da mulher em risco ou quando a gravidez decorre de violência. O terceiro caso, que é permitido pela lei, foi acrescentado em 2012 pelo Superior Tribunal Federal, no caso de diagnóstico de anencefalia. Então, apesar de desde 1940 estar previsto na lei que as mulheres que corriam risco de morte por conta da gravidez ou que sofriam violência sexual podia fazer um aborto, podia optar por um aborto, porque nenhuma mulher é obrigada a fazer o aborto. É um direito que está disponível na rede pública de saúde. Ela pode escolher interromper nesses dois casos, e até no caso da encefalia, ou não. Mas desde 1940, que é permitido, mas só em 1999, quase 60 anos depois, é que foi de um direito que estava garantido por lei para ser regulamentado e prestado esse serviço para as mulheres. É muito importante a gente ter sempre isso, porque e foi só porque o movimento de mulheres também se organizou e fez muitas ações para que garantisse o atendimento. Esse é também um exemplo, uma ilustração da resistência da sociedade em reconhecer o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo. Né? Uma mulher sofre uma violência, engravida, é ela que vai decidir se ela quer interromper essa gravidez de uma violência, né, que seria uma outra violência para algumas mulheres permanecer com essa gravidez, ou se ela interrompe ou se ela continua. Mas é uma escolha das mulheres, né? Uma escolha da mulher. As mulheres brasileiras, dentro de mulher, sempre lutou pela mudança da lei, pela descriminalização do aborto, pelo atendimento de uma maneira acolhedora na saúde pública. Então, na Constituição de 1988, o lobby do batom, composto por várias mulheres do movimento de mulheres, garantiu que os direitos fossem reconhecidos após o nascimento com vida, que já na conferência, nesse processo da produção da Constituição Federal, os movimentos conservadores, principalmente religiosos conservadores, queriam colocar que os direitos fossem garantidos após a concepção. Né? E isso é uma coisa muito controversa, de vários pontos de vista da bioética e tal. Isso significaria, por exemplo, que uma mulher que tivesse risco de morte em decorrência da gravidez não pudesse interromper uma gravidez e salvar sua própria vida. Se isso vai parar na Constituição dessa forma, as mulheres não terão mais condições de fazer escolhas sobre uma gravidez. Né? E são várias as situações que podem ocorrer perante uma gravidez. Né? Então, é muito importante a gente saber que o movimento de mulheres lutou muito. Aí tem a lei de planejamento familiar, que é de 96, que eu já falei, né? O atendimento do aborto legal, dos dois casos previstos por lei, depois do terceiro caso, a partir de 2012, com uma normativa do Ministério da Saúde a partir de 1999. Em 2017, o movimento entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ADPF,
para a descriminalização do aborto, e isso está tramitando ainda no Superior Tribunal Federal, e a relatora é a Rosa Weber. E a gente também tem a Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Esses movimentos reivindicam que o aborto saia do Código Penal, seja, pare de ser tratado como crime e passe a ser tratado como uma questão de saúde pública, não como uma questão dentro do âmbito da criminalidade, né? Mas dentro da questão da saúde pública. E a gente pode entender por que muitas mulheres realizam aborto no Brasil, porque há uma dificuldade no acesso, no cumprimento de direito reprodutivo. Então, como eu já falei, tem muita resistência cultural e religiosa de profissionais, de gestores, né, que não querem oferecer métodos anticoncepcionais. Então, a gente tem algumas organizações sociais que assumem a saúde pública, assumem, fazem um contrato com o SUS para prestar o serviço, mas não realiza a laqueadura, não coloca DIU e não oferece a pílula do dia seguinte, porque a instituição que fez o contrato com o SUS é uma instituição religiosa e essa instituição acaba se baseando na sua doutrina religiosa e não na legislação nacional que garante o acesso a todos os métodos contraceptivos, né? Tem muita desinformação e medo, não tem educação sexual, tem parlamentares, né, tem vários projetos de lei para proibir o uso de métodos anticoncepcionais. Um exemplo bastante chocante foi de algumas UBSs paulistas, né, na cidade de São Paulo, exigindo a autorização do marido para colocar DIU. A lei do planejamento familiar fala de autorização de ambas as partes para fazer a laqueadura ou a vasectomia. O sistema de saúde nunca pede autorização para a mulher, para o homem fazer vasectomia, mas pede a autorização do marido quando a mulher vai fazer laqueadura. Isso já é um limitador, porque muitas mulheres não são casadas, mas têm vida sexual ativa. E elas têm o direito de optar por um método anticoncepcional que seja da escolha dela, né? É importante frisar que toda mulher que faz laqueadura deve usar camisinha, porque a laqueadura não protege de infecções sexualmente transmissíveis, mas são escolhas que as mulheres têm o direito de fazer e o sistema de saúde tem a obrigação de oferecer. E quando pede a autorização do marido, isso coloca uma barreira, porque as mulheres que não são casadas, como é que elas fazem para ter acesso à laqueadura? Então, o comportamento preventivo de gravidez indesejada no Brasil é muito difícil, é muito limitado, porque não tem informação, porque o acesso é muito difícil. A lei do planejamento familiar fala em 25 anos ou 2 filhos como condicionante para a mulher realizar uma laqueadura, no entanto, essa lei é muito difícil ser cumprida porque alguns serviços criam critérios próprios que colocam acima de 30 anos, com mais de 3 filhos, e aí as mulheres vão tendo dificuldade de ter acesso a um planejamento reprodutivo que seja da escolha delas, né? O resultado dessas dificuldades, dessa falta de informação, é que quase a metade das gravidezes são indesejadas, né? E parte delas vão se tornar tentativas clandestinas e inseguras de aborto. Porque as mulheres sustentam suas famílias sozinhas, porque elas são demitidas quando
elas engravidam e voltam da licença maternidade, se elas tiverem um contrato formal de trabalho, a empresa manda embora, porque as mulheres que já têm mais de um filho têm mais dificuldade de arrumar emprego. Tudo isso é um contexto bastante difícil para as mulheres que decidem ser mães, né? E a gente tem visto aí que durante a pandemia o número de famílias sustentadas por mulheres sozinhas cresceu muito e essas famílias são, a maioria, abaixo da linha da pobreza. Então, quem passa fome, quem vê os filhos passar fome, tem muita dificuldade de ter mais um filho. E diante de todas essas dificuldades de acesso a métodos contraceptivos, a informação, é comum a gente saber, né? E aí os dados mostram que quase metade das gravidezes são consideradas indesejadas e que parte delas vão se tornar tentativas de aborto de forma clandestina e insegura, né? E quem faz esses abortos clandestinos e inseguros são as mulheres pobres, negras e, em geral, mais jovens, né? Aí os números dos abortos inseguros no Brasil. Então, o DataSUS diz que em 2020 foram atendidas nos hospitais públicos quase 81 mil mulheres, 81 mil mulheres, né, 80.948 mulheres, para tratar sequelas do aborto. Elas tentam fazer o aborto fora, não conseguem, e aí procuram o sistema de saúde. Pela conta do SUS, isso dá 10 mulheres por hora sendo atendidas por abortos provocados ou espontâneos, né? Também ocorrem abortos espontâneos, principalmente nas primeiras gravidezes, né? E é uma média de 323 mil abortos. A partir do atendimento das mulheres para tratar a sequela, o SUS multiplica por 4. E o sistema de saúde diz que a cada 4 mulheres que provocam aborto, uma procura o sistema de saúde para tratar hemorragia ou infecção. Outras 3 nem entram pelo sistema de saúde, né? Então, a gente tem um número bastante alto ainda de 323 mil abortos por ano no Brasil. A cada 2 dias morre uma mulher em decorrência de aborto inseguro e sem assistência pelo fato do aborto ser criminalizado. Agora, a avaliação é que esse número pode ser maior, né? E aí, quando o movimento de mulheres fala em descriminalizar e trazer para o sistema de saúde, acolher essas mulheres que tomam essa decisão, conversar com elas e saber por que situação que ela não conseguiu prevenir, não conseguiu ter uma prática de planejamento e acolher essa mulher, saber da situação que ela está, como que se pode ter uma prática segura de interromper essa gravidez e oferecer um método contraceptivo para que ela não repita esse tipo de não repita um aborto. Então, se a gente quiser reduzir o número de abortos, a gente tem que acolher essas mulheres e oferecer métodos contraceptivos da escolha delas, que sejam fáceis delas, sei lá, seja uma laqueadura ou seja qualquer outro método, mas que elas tenham segurança de que não engravidará mais sem desejar, né? Então é isso que a gente espera, porque o importante é reduzir essa prática e reduzir a morte de mulheres, que pode ser prevenida com atendimento digno, sem julgamento e com oferecimento de uma prática preventiva.
E em 2020 foram realizados 1.024 abortos permitidos por lei em hospitais do sistema de saúde. Isso é sempre importante a gente falar, porque nós estamos falando do SUS, né? Porque em outros, no sistema privado, pode ser que aconteçam alguns casos também e não são contabilizados na saúde pública. E esses 1.024 são somados os 3 casos que são permitidos pela lei brasileira. A suspeita é que a demanda deve ser bem maior, considerando os números da violência sexual. Então, em 2019, o número de estupros de mulheres foi de 55.499, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É importante a gente lembrar que quando uma pessoa sofre violência sexual, ela precisa procurar um hospital para ter um atendimento emergencial, um oferecimento de um kit, né, de um coquetel para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e prevenção da gravidez decorrente de estupro. Então, quando uma pessoa sofre violência sexual, ela precisa procurar o sistema de saúde até 72 horas, isto é, até 3 dias após o contato sexual por violência, para ela tomar esse coquetel, tomar esses remédios, para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez. E se a mulher já engravidou da violência sexual, ela precisa procurar um serviço de atendimento da violência sexual, passar por uma equipe multidisciplinar que vai fazer análise e tomar decisão sobre a interrupção dessa gravidez. E ela escreve uma declaração, né, e assina que aquela gravidez, ela está declarando que aquela gravidez decorreu de uma violência. O que acontece na realidade? A maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, por pessoas conhecidas da vítima e que coloca muita dificuldade para ela denunciar, para ela procurar ajuda, porque ameaça de morte a própria pessoa, ameaça a família de morte. Então, os casos são muito comuns, ou são pais biológicos, são padrastos, são tios, pessoas conhecidas que realizam essa violência sexual e essa adolescente não tem medo de procurar ajuda. Então, por isso, é muito importante que os serviços estejam, de fato, abertos a receber essas meninas sem julgamento e sem colocar barreira para que elas exerçam o seu direito, seja de interromper, seja de continuar com a gravidez. Porque nos casos que a gente viu, em vários casos aí, que a gente, criança, meninas de 10 anos, que sofrem violência sexual e engravidam, elas também correm risco de morte, porque o corpo não está preparado. Então, são duas condições, né, tanto de sofrer violência por conta da idade dessa criança que está gerando outra criança. Né? Então, a sensibilidade do sistema de saúde para acolher essas meninas vítimas de violência precisa ampliar muito, precisa ter precisa criar novos serviços, né, capacitar profissionais para realmente acolher as mulheres que sofrem violência sexual. De 2005 a 2020, era possível procurar o serviço sem fazer um boletim de ocorrência. Porém, a partir de 2020, uma portaria obriga os profissionais de saúde a comunicar à polícia. A suspeita do movimento de mulheres é que isso afaste mais ainda as mulheres que sofrem violência sexual de pessoas conhecidas, fazer a denúncia à polícia por conta das ameaças que elas sofrem. E pela vulnerabilidade.
A gente pode imaginar uma menina de 13 anos sofrendo violência sexual de um adulto que a ameaça, né, e que ela não tem como falar com ninguém, e uma menina de 13 anos ainda tem uma vulnerabilidade muito grande diante desse adulto. Né? Nos casos de risco de morte da mulher, conta da gravidez e anencefalia, apresentar os diagnósticos médicos na rede pública para conseguir interromper a gravidez. Então, para além de ser contra ou a favor, né, a criminalizar a prática do aborto não reduz a morte de mulheres, né? Ao contrário, faz com que as mulheres tenham uma prática segura e vão procurar, quem tem dinheiro procura clínicas que são que não colocam a vida das mulheres em risco. Quem não tem dinheiro acaba usando métodos que colocam a vida delas em risco, a vida, a saúde, né? Então, a necessidade de acolher as mulheres sem julgamento, respeitar a decisão, direito de escolha, o direito reprodutivo significa direito de escolha, oferecer informações, apoio, condições seguras para ela realizar a interrupção da gravidez e oferecer condições para que ela não precise optar mais por um aborto, né? Oferecer meios efetivos de educação sexual, acesso a métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Né? Os países que legalizaram o aborto reduziram o número da prática de abortos. Né? Então, Portugal, de 2011 a 2014, depois da legalização, não teve nenhuma morte de mulher. O Uruguai teve 3 mortes entre 2013 e 2016, porque elas não realizaram na rede pública. A Argentina legalizou o aborto também em 2020 e o Chile descriminalizou. Significa descriminalizar, significa não garantir o atendimento, só deixa de ser crime. Né? E o acesso aos casos permitido por lei no Brasil, os serviços eram 76, durante a pandemia caíram para 41, segundo o site Artigo 19. Somente 31 cidades no Brasil têm serviço de atendimento aos casos previstos por lei de aborto legal. Em 13 estados e no Distrito Federal não tem serviços. O estado de São Paulo tem 8 serviços, mas alguns não estão funcionando e a maioria é encaminhada para o Hospital Pérola Barton, que é um hospital de referência do estado de São Paulo. Aí um exemplo dessa situação é a menina de 10 anos estuprada pelo tio, que a família e a menina decidiram interromper essa gravidez, até porque uma menina de 10 anos corre risco de morte ao ter uma gravidez nessa idade, e ela não conseguiu interromper essa gravidez no Espírito Santo, teve que fazer isso no Recife. E ainda assim, sob muita pressão, teve que entrar escondida no hospital, porque os grupos fundamentalistas religiosos estavam na porta do hospital, parlamentares também, com esse discurso fundamentalista, para xingando a menina de assassina. Quer dizer, não há nenhum movimento no sentido de recriminar a prática do estuprador, mas toda uma mobilização para recriminar e criminalizar a menina de 10 anos que sofreu uma violência horrorosa dessa. Então, esse é um pouco o retrato da nossa sociedade e as dificuldades que as mulheres têm com esse tema. A gente tem alguns avanços, né, importantes, né, de pessoas corajosas, por exemplo, uma médica de Uberlândia que criou um serviço de telemedicina para atender as mulheres que passaram por violência sexual e engravidaram.
a Procuradoria dos Direitos do Cidadão de Minas entrou com uma ação contra ela no Ministério Público, porém não conseguiu impedir. A gente acha, o movimento de mulheres acha que o aborto tem que deixar de ser crime, como eu já falei, né? E é muito importante também a gente lutar para que as mulheres sejam atendidas na saúde pública e respeitadas suas decisões. Sejam elas quais forem essas decisões, né? O importante é que as mulheres sejam respeitadas, né, e oferecidas a elas os meios para que elas ou continuem com a gravidez, ou tanto o respeito no caso da continuidade da gravidez, ou que ela decida interromper, né? Com uma política de educação sexual, que também a gente tem muita dificuldade de ter isso nas escolas, tem muita resistência de gestores, de profissionais da educação, de falar sobre isso, tem resistência de pais, né? Então a gente tem que vencer muito da cultura ainda para a gente garantir de fato que a sexualidade e a reprodução sejam discutidas de forma livre, com informações seguras e com respeito à escolha das pessoas. A gente tem, o movimento de mulheres tem uma frase, né? As mulheres decidem, a sociedade respeita e o Estado garante. É muito importante a gente ter resistências, né? Garantir a política pública baseada em evidência científica e a gente lutar por um Estado realmente laico, né? Que as normatizações do sistema de saúde não sejam baseadas em doutrinas religiosas, mas em evidências científicas, né? Nós precisamos superar essa opressão dos grupos religiosos sobre as políticas públicas para todas as pessoas e, em especial, sobre a questão dos direitos reprodutivos e direitos sexuais. Aí eu coloquei aqui algumas referências, né, sites que as pessoas podem, vocês podem também pesquisar e se informar mais sobre esse tema. Bom, era isso, é um tema bastante complexo, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição aí as promotoras legais, Suzano, tem o meu contato, se houver alguma questão, alguma pergunta, pode me encaminhar. Era isso, muito obrigada.